que eu vou contar para vocês agora não é uma coisa fácil de entender. Não por uma questão intelectual ou cognitiva. Não, não é porque é uma coisa difícil de entender. É porque é difícil de aceitar. É uma coisa muito, muito, muito complicada. Muito complicada. Muito complicada. A tendência é que você vá surtar, que você vai entrar em estado de alienação cognitiva e vá surtar. Sua primeira reação vai ser tentar desqualificar o seu interlocutor para tentar anular a premissa que lhe foi proposta. Porque ela é dolorida demais. Geralmente acontece isso. A pessoa, quando ela olha uma situação que aí ela desliga, ou foge, ou ataca o interlocutor, a pessoa que está trazendo a mensagem, o mensageiro. Mas é importante que você saiba que o anticristo vem de Israel. O anticristo é o Messias judeu que eles esperam. Eles estão esperando até hoje. Quem é que vai se sentar como se fosse Deus no santuário de Deus, no terceiro templo? Não é o anticristo? E quem é que vai reconstruir o santuário? Que está planejando reconstruir o terceiro templo? Não são os judeus, eles estão todos organizados, estão pegando novilha vermelha, estão fazendo os utensílios do templo. Vocês estão entendendo como o negócio é complicado? Então, Satanás ele é sujo de todas as formas possíveis, velho. Ele é sujo de todas as formas possíveis. Ele vai tentar criar um engano que envolve o povo de Deus para tentar legitimar o governo de Satanás sentado no trono em Jerusalém, se passando por Deus. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse problema. E agora como é que você explica isso? Porque assim, quando você toma conhecimento de uma coisa dessa, é igual o Daniel ficou na presença do rei Nabucodonosor, né? Ele falou, rapaz, se eu falar isso aqui, esse povo vai me matar, esse rei vai me matar. Mas se eu não falar, eu vou prevaricar. De qualquer jeito eu vou me lascar, não tem escapatória. Então, o povo de Israel hoje, ele é composto pelo povo e por uma elite. O povo de Israel é bendito e santo, essa elite é satânica e maldita. O pessoal fala de sionista, teoria da conspiração, o pessoal da esquerda fala, alguns de direitas falam, mas é verdade, gente. É verdade. Existe um grupo de pessoas que tenta afirmar o domínio de Israel no mundo inteiro. Em todas as áreas, ciência, em todos os lugares eles colocam pessoas em posições-chave para dominar tudo e exterminar qualquer um que tente entrar no caminho deles. Entendeu? Eles estão fazendo isso agora. Estão fazendo isso na economia, nas ciências, no esporte, em tudo que é possível fazer. E eu estou falando isso aqui, e eu tenho certeza que vai gente falar de antissemitismo. Não, eu estou falando isso porque ainda existem os 7.000, que são mais, né? Mas os 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal em Israel. Eu estou falando com essas pessoas. Vocês precisam agir para tentar impedir essa elite de continuar fazendo o que está fazendo, essa elite sionista. Porque quem paga o preço disso não é essa elite de banqueiros, de donos de startup aí, donos dessas big techs aí, né? Não são essas pessoas que pagam o preço. Quem paga o preço é a pessoa comum de Israel, que vai sofrer o atentado. Os barões, né, estão nos bunkers da vida aí. Quem vai pagar o preço é o pequeno de Israel, tá? Então eu estou falando para vocês. Você de Israel, que você consegue olhar para o seu redor e falar assim, rapaz, tem uma coisa errada. E eu vou te ferramentar, eu vou te dar conhecimento, eu vou te dar um poder espiritual e um conhecimento que vai te dar autoridade sobre essa elite, para que você possa, através desse conhecimento, submeter essa elite sionista, que é assassina e satânica, né? O caso Epstein é uma ação do governo de Israel, do Mossad.
para ter controle sobre os grandes governos do mundo, porque eles criaram uma situação em que eles podem controlar todo mundo. Se o cara, rapaz, eles criaram uma situação tão horrenda. Não é só o canibalismo pelo canibalismo, não é só o crime sexual por si. Não, é uma estratégia de controle. Você chama o cara pra festa, filma ele com criança, filma ele comendo gente. Se essa filmagem chegar, esse cara vai ser esmagado, vai ser assassinado, espancado no meio da rua. Então esses caras do Mossad têm um controle sobre autoridades do planeta. Olha só o nível desses caras, é nesse nível aí. Entendeu? Uma outra coisa que eles querem fazer com que Israel seja o portador de um medicamento que vai trazer rejuvenescimento e vida eterna. Entendeu? Por isso que o Epstein estava lá, vocês vão começar a entender tudo agora. Por isso que ele estava lá com cientistas, né? Não era ele, era o Mossad, não era o Mossad, é essa elite sionista que inclusive controla o governo de Israel. Entendeu? E tudo isso já está vindo à tona. Não por mim, mas já está vindo à tona. Se você entrar na internet aí, você vai ver que o pessoal já ligou os pontos, falou, não, isso aqui é Mossad. Isso aqui é Mossad puro. Entendeu? Isso aqui é uma ação de controle. Então o que eu estou fazendo aqui é fazendo a separação entre a elite sionista e o povo de Israel. A elite sionista é uma coisa, o povo de Israel é outra. Tem direito à sua terra, tem direito a viver. Duas coisas completamente separadas. Entendeu? Mas é necessário que essa população de Israel se posicione contra isso. Se posicione, demonstrando que não participa, que não concorda com isso. Entendeu? Porque vai haver uma perseguição muito grande ao povo de Deus. Né? Por causa disso e por causa de outras coisas. Né? E quem vai sofrer são os pequenos, como eu falei. Se você acha que é só Israel que está fazendo isso, não é não. Tá? Tem mais 2 organismos no planeta Terra que são tão nocivos quanto essa elite sionista, que são os muçulmanos, né, que aqui no Brasil eles atuam através do primeiro comando da capital, porque o PCC ele não é algo do crime pelo crime. Você que é brasileiro que participa do PCC, você está sendo usado. É uma forma de desestabilizar a sociedade brasileira, entendeu? Porque aqui existe o advento do neopentecostalismo que está salvando o Brasil. E agora eles estão vendo que não vai ter jeito, eles estão tentando trazer a jihad para cá. Pois é. Então quando você olhar para o que Israel está fazendo, não acho que é só Israel que está fazendo, não. Então o PCC, o Mohamed Murad, da Operação Carbono Oculto, esse cara é um cara ligado à Irmandade Muçulmana. Tá todo copiado. Tá? É porque as coisas demoram de chegar para o cidadão comum. Mas você que é do PCC, você está traindo o seu país. Vocês têm que se rebelar contra esses caras. Tá, o dinheiro está na sua mão, pronto, fique para você. Não assuma mais nada, não faça mais nada, entregue esse negócio, saia disso. Porque vai vir uma situação pesadíssima para isso. Qual é o outro organismo? Igreja Católica. Aqui no Brasil, a Igreja Católica ela atua como um ator político. Nas últimas eleições, você que acha que é de direita, você protestante, você foi usado pela Igreja Católica. A Igreja Católica controla os maiores canais da direita brasileira hoje. Entendeu? E esses caras, eles se infiltraram na direita, eles são monarquistas, todos eles, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, todos eles que estão em Miami lá, os caras passaram meses e meses insuflando a população. Alan dos Santos fez live com fuzil no colo, insuflando a população. Por quê? Porque ele queria que houvesse uma ruptura para dar possibilidade do retorno da monarquia. Gente, o negócio é muito sério. É muito sério. A gente tem tribunais lá em Goiás hasteando a bandeira do Império no dia da independência brasileira. Ministério Público, tem um monte de gente envolvida nisso aí, uma conspirata monarquista, gente recebendo dinheiro de fora do país, entendeu? Para mudar o regime de governo, golpe de Estado, entendeu? Bolsonaro
Meu filho, Bolsonaro. Bolsonaro, qual foi o primeiro partido dele? Democracia Cristã. Quem foi que fundou a Democracia Cristã? O pessoal que veio da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, rapaz. Silas Malafaia está sendo feito de otário, meu irmão. Está sendo feito de otário. Todos os evangélicos foram feitos de otário. Por quê? Porque os caras se infiltraram, eles têm os maiores canais, eles se organizaram. O Alan dos Santos, com terça livre, já estava querendo rádio, jornal e televisão. Só que alguém viu e falou, não, e foi lá e deu uma. Foi lá e deu uma nele que ele teve que fugir do país. Entendeu? Então, esses três organismos, eles são os mais perigosos. Os comunistas não são nada. Porque comunista não tem moral. Comunista não tem... Para você conseguir fazer um organismo social, ele ter a pungência, o poder para influenciar um planeta inteiro, você tem que ter um nível de organicidade. E organicidade é o nível de conexão que existe entre cada indivíduo que compõe um organismo social. Muito potente. E quem não tem moral não tem organicidade, não tem conectividade, entendeu? Eles se destroem entre si mesmos. Chega um ponto que um vai comendo o outro e destruindo o outro, entendeu? Até que acaba, tanto que a União Soviética acabou. Não tem os elementos, as condições sine qua non para o estabelecimento, manutenção e planificamento de um organismo social. Não tem. Eles nunca vão ter. Quem oferece perigo? Os sionistas, os muçulmanos e a Igreja Católica. A Igreja Católica é perigosíssima e esses três são muito perigosos. Tá? Mas agora eu estou falando dos sionistas. Tá? Então a gente já fez a separação entre essa elite sionista satânica, que é do Epstein para cima. Tá? O nível dessa galera é do Epstein para cima. Tá? Ou para baixo. Né? Para cima no nível de psicopatia e satanismo. Né? Então a gente já fez a separação entre o que é a elite sionista e o povo de Israel, que o povo de Israel tem direito à terra deles, tem direito a estar ali, muito antes dos palestinos até, porque os palestinos vieram depois como uma forma de pirraçar o povo de Israel. Depois de uma guerra, vocês sabem, vocês estudaram, vocês sabem disso. Trouxeram o povo para lá e tiraram o povo de Israel daquela terra ali, mas o povo de Israel tem direito àquela terra. Entendeu? Então eu vou ferramentar você, primeiro dizendo para você, admita que isso aconteceu, porque os documentos que saíram aí não foram nem todos não, porque os outros que estão retidos, eles entregam o jogo completamente, mas com esses que foram revelados aí, o pessoal já sabe, o pessoal já ligou os pontos, falou, rapaz, isso aqui é Mossad, isso aqui é uma forma, isso aqui é o que a esquerda faz muito, que é a questão da chantagem sexual, ou do recrutamento sexual, entendeu? A esquerda faz muito isso, muito, muito. Recrutamento através do sexo, chantagem e manutenção dessa conexão através do sexo. Entendeu? Então o pessoal já percebeu. Então, primeiro ponto: o povo de Israel que não participa dessa patifaria. Declarem, nós não participamos, não concordamos e não queremos isso. Certo? Segundo ponto: é necessário que vocês entendam a aliança com Deus de uma perspectiva jurídica. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança está no livro de Crônicas, capítulo 7, se eu não me engano, segundo Crônicas 7. E nessa aliança tá escrito, olha, o símbolo da minha aliança com vocês é o templo. No dia em que vocês servirem a outros deuses e me desagradarem, eu destruo esse templo e expulso vocês. Então, povo de Israel, o templo está destruído não é porque houve uma nação que destruiu o templo, porque ninguém é mais forte do que Deus, porque se a aliança tivesse sido mantida, seria como no tempo do rei Zedequias. A afronta chegaria, Deus enviaria um anjo e mataria 180 mil. Não tem como, sabe, pensar, porque assim, o fato do templo estar destruído demonstra que o povo de Israel está em pecado contra Deus. Só tem essa alternativa. A outra alternativa seria existir algum outro povo mais poderoso do que Deus ao ponto de impor a Deus essa punição. Mas não tem. E se o templo foi destruído com a permissão de Deus. Então o primeiro ponto é observar a aliança de uma perspectiva jurídica. Vocês têm que admitir o erro. Vocês têm que se voltar a orar a Deus. O povo de Israel trata Deus em terceira pessoa. Mas Deus falou, mas eu estou aqui, você não está me vendo aqui, não? Vocês não vão falar comigo, não? Porque um movimento de oração, de súplica do povo de Israel chamaria a atenção de Deus, assim como Daniel orou sozinho na Babilônia.
né, na época da Média e da Pérsia e da Babilônia. Ele orou e intercedeu e Deus foi propício ao povo de Israel. Não tem nenhum de Israel que tenha condições de fazer isso. De reconhecer o erro, é reconhecer o erro. Deus não precisa de vocês para nada. Ele não precisa de ter um templo para fazer sacrifício, não. Ele não precisa da gente para nada, para absolutamente nada. Entenderam? Nada. Não precisa para nada. Entendeu? Então, às vezes o povo de Israel se comporta como se dependesse de Israel consertar o mundo. Nós vamos fazer e nós vamos. É tão chato isso, cara, é insuportável. É aquele tipo de gente que é tudo pra mim, é porque eu sou e eu faço e eu sou espécie. Não, filhinho, você quer ser grande, seja pequeno, seja baixa a bola. Você não está entendendo não que o templo está destruído e a Aláxia está construído lá no lugar, um tapa na cara, um soco no estômago. É um recado claro para todas as nações do planeta que Israel está em pecado, que aquilo é a manifestação da fúria de Deus contra o povo de Israel. É uma forma de envergonhar, falar assim, não conheço, não reconheço, não faz parte do meu sacerdócio. Porque se fizesse, o templo estaria de pé. Então reconheçam o erro, observem a aliança de uma forma jurídica, porque aí vocês vão conseguir entender que falar, rapaz, a gente precisa realmente se voltar para Deus com os panos de saque cinza. Com pano de saque cinza. Se humilhar. Porque assim, você imagina, rapaz, quando Israel não faz dessa forma, qual é a outra alternativa? Impor a presença do povo de Israel na Terra Santa, contra a vontade de Deus, porque foi Deus que expulsou. Segundo a aliança, só Deus tem poder para expulsar e destruir o templo. E isso só tem uma condição lá no contrato. Fala assim, a única forma de isso aqui ser destruído é vocês me traírem. Aí indo para a analogia do casamento. A única forma é vocês deixarem de cumprir a minha aliança. E aí o templo está destruído. Por quê? Porque Israel desobedeceu a aliança. Aí Israel fala, não, a gente vai reconstruir o templo e a gente vai permanecer na terra e a gente vai expulsar todo mundo de lá e vai massacrar quem tiver que massacrar. Rapaz, isso vai dar uma merda sem tamanho. Vai dar um BO bizarro para Israel. E quem vai pagar a conta, quem é? Foram os mesmos dos 6 milhões de judeus da última vez. Vocês já deviam saber como é que Deus trabalha. Vocês já deviam saber. Entendeu? Então, antes de vir para cima de mim, querendo me falar qualquer coisa, me chamar de antissemita, entendeu? O que vocês acham que seria melhor? Pegar uma faixa com 2 milhões de pessoas e jogar bombas ali, massacrar, sei lá, vamos dizer que foi 10 mil pessoas. Ou você chegar diante do mundo e falar assim, nós somos servos do Deus vivo, nós vamos orar e vamos jejuar e nós vamos buscar. E o Deus de Israel vai responder com relação à questão de Gaza. Menino, se eu tivesse a moral com Deus, você acha que eu ia pegar numa arma para resolver nada? É a mesma coisa. Você acha que eu vou no SUS se eu tenho condições de ser curado espiritualmente? Esqueça. Imagina a polícia entrar na favela para procurar um bandido e matar 10 moradores. Mas agora imagina você procurar mil terroristas, massacrar 50, 30, 20 mil pessoas. É inaceitável, velho, é absurdo. A melhor condição é buscar estar do lado de Deus. Porque isso vai causar uma onda de ódio contra os judeus no mundo. Já está causando já e vai ficar pior. Quando esse negócio do Epstein aparecer tudo que tem para aparecer, vai ficar muito pior. Entendeu? E aqui no Brasil a gente precisa entender que o crime organizado aqui, na verdade, são os muçulmanos organizados, e que a direita brasileira não é a direita brasileira, são os católicos monarquistas que insuflaram a população para mudar o regime de governo, e agora eles estão lá em Miami desfrutando do dinheiro que os caras que estão presos aqui, a sociedade junta para mandar para os caras lá. Eles ganharam dinheiro com tudo isso e estão rindo da nossa cara lá. Eu falo disso no próximo vídeo.